Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver sobre as inequações de um modo geral, tá? A gente vai começar pela parte de inequações de primeiro grau, mas antes disso a gente precisa de entender o que é uma inequação. Uma equação é uma igualdade. Uma inequação nada mais é do que uma desigualdade. Desigualdade. Quando a gente pensa, por exemplo, em dois números, né? Dois números quaisquer, eles podem ser iguais, né? Eles podem ser iguais ou eles podem ser diferentes. Quando eles são diferentes, um deles pode ser maior do que o outro, um deles pode ser menor do que o outro. Tá? Pode ser maior ou igual, menor ou igual. Essas são as variações. Então existem inequações, desigualdades nas expressões, e isso pode acontecer de diversas formas. Bom, vamos ver aqui como é que seria inequação de primeiro grau. São aquelas inequações em que o expoente do x é no máximo 1. Então toda inequação do primeiro grau é do tipo ax mais b maior que zero, menor que zero, maior ou igual a zero, menor ou igual a zero. Lógico que esse a tem que ser diferente de zero, porque se esse a fosse igual a zero, nós não teríamos essa expressão, tá? A gente não teria o x, não teria a variável. Bom, vamos ver alguns exemplos para a gente trabalhar com isso. Imagine, por exemplo, que tenha lá 2x menos 4 maior que 6. Bom, como é que consiste a resolução de uma inequação de primeiro grau? Uma inequação de primeiro grau, a sua resolução consiste em quê? Consiste em isolar o x, igual a gente faz na equação de primeiro grau, que a gente tenta isolar o x. Então observa, 2x maior que 10, passo menos 4 para lá, 10, x maior que 5. Vamos ver se a gente acertou. Escolhe um número qualquer aí maior do que 5. 6, 10, 1 milhão. Eu escolho sempre números menores para a conta ficar mais fácil. Primeiro número inteiro que é maior do que 5 é o 6. 2 vezes 6 dá 12. 12 menos 4 dá 8. 8 é maior que 6. Acertamos. Se for uma questão discursiva, coloca o conjunto de solução. X pertence aos reais, tal que x maior que 5. Certo? Agora observa. Imagine que eu tenha essa. Menos 2x mais 4 menor ou igual a 10, por exemplo. De novo, a gente vai tentar isolar o x. Só cuidado, tá? Presta atenção. Menos 2x, menor ou igual. 4 vai para lá, menos 4, 10 menos 4, 6. Ó, cuidado, vou errar de propósito. Presta atenção aqui. Passo menos 2 dividindo. X menor ou igual a menos 3. Ó, eu falei que eu ia errar de propósito. Quer ver? Escolhe um número menor ou igual a menos 3. Por exemplo, menos 4. Olha isso. Menos 2 vezes menos 4 dá 8. 8 mais 4 dá 12. 12 é menor ou igual a 10? Não, tá errado. Ué, professor, o que a gente errou? Presta atenção aqui, ó. O erro tá na hora que eu passei esse menos 2 dividindo. A gente vai combinar uma coisa aqui para você não errar isso aqui nunca, tá? Todas as vezes que você tiver uma inequação de primeiro grau, todas as vezes, você tiver uma inequação de primeiro grau, e esse número que está multiplicando ou dividindo x, tem que ser multiplicando ou dividindo, não pode ser somando, subtraindo, tá? O número que estiver multiplicando ou dividindo x for negativo, nós vamos ter que multiplicar a inequação por menos 1. Observa, vai ficar 2x menos 6, e toda vez que eu multiplico uma inequação por menos 1, eu tenho que inverter o sinal da desigualdade. Se era menor ou igual, passou a ser maior ou igual. Quer ver agora? Passo 2 dividindo. X maior ou igual a menos 3. Escolhe um número aí maior ou igual a menos 3. Por exemplo, 0. Ó, menos 3, 0 está para frente. Menos 2 vezes 0 dá 0. Mais 4 dá 4. 4 é menor ou igual a 10? Sim. Na verdade ele não é igual, mas ele é menor. Aí a gente pensa por lógica. Se eu falei menor ou igual, quando eu falo ou, basta que uma das coisas aconteça que já está verificado. Né? 4 é menor ou igual a 10. Então nota o seguinte.
Todas as vezes que eu tiver um número negativo multiplicando x, ou dividindo, eu tenho que multiplicar a equação por menos 1. Ao multiplicar a equação por menos 1, eu inverto o sinal da desigualdade. Professor, por que inverte? É uma coisa bem simples. Ó, vamos fazer assim, ó. 4 é maior que 1. Vocês concordam? 4 é maior que 1? Se eu multiplicar por menos 1, ó, fica menos 4, menos 1. Eu vou manter esse sinal do maior, ó. Eu vou manter o sinal do maior para continuar sendo uma verdade. Ó, 4 era maior do que 1, isso é uma verdade. Quando eu multiplico por menos 1, fica menos 4, menos 1. Para isso aqui ser uma verdade, o menos 4 é menor que menos 1. Então a gente aqui tem uma inversão do sinal da desigualdade ao multiplicar na equação por menos 1. Só mais um detalhe aqui, um outro exemplo. Vamos fazer mais dois exemplos. 2 que multiplica x menos 1 maior que 2x menos 2. Faz o chuveirinho. Maior que 2x menos 2 não. Vou colocar 2x mais 4 aqui para ficar melhor. Mais 4. Que aí você visualiza mais fácil. Joga para lá o chuveirinho. 2x menos 2 maior que 2x mais 4. Quem tiver x vem para a esquerda. 2x menos 2x. Quem não tiver vai para a direita. 4 mais 2. 0 maior que 6. Olha só, essa é diferente das duas primeiras. Por quê? Porque sumiu o x. Quando sumir o x, eu vou ter que verificar o que aconteceu. Como assim? 0 é maior do que 6? Isso aqui, 0 é maior do que 6? Isso é mentira. E o x sumiu. Se isso é uma mentira e o x sumiu, isso significa que a nossa solução aqui é o conjunto vazio. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Pode acontecer de você resolver e aparecer o x normal na nossa resposta. Tá? E pode acontecer da gente resolver uma equação de primeiro grau e o x sumir. Quando o x aparece normal, você responde tomando cuidado se o que está multiplicando o x for um número negativo ou não. Quando que está multiplicando? Quando a gente está resolvendo e some o x, você vai ter que ver se você chegou numa verdade ou se você chegou numa mentira. Você chegou numa mentira, 0 não é maior que 6. Se 0 não é maior do que 6, a solução só pode ser o conjunto vazio. Vamos fazer um outro exemplo aqui para você perceber. Chuveirinho, 2x menos 4 maior que 2x menos 5. Traz o 2x para cá, 2x menos 2x, leva o menos 4 para lá, menos 5 mais 4. 2x menos 2x dá 0, maior que menos 1. Pessoal, 0 maior que menos 1. O x sumiu de novo. Só que agora, 0 é maior que menos 1? Isso é uma verdade. Se isso aqui é uma verdade, a nossa solução aqui é o conjunto dos números reais. Beleza? Até aqui? Bom, pessoal, vamos agora à resolução das inequações de segundo grau. Aqui é um pouquinho diferente. E existem 5 passos para resolvê-la. Qualquer inequação de segundo grau, existem 5 passos para resolver. Onde é que a gente normalmente erra? Quando a gente tenta acelerar a resolução, pular algum passo, tentar resolver isso mais rápido. Já já a gente vai observar que eu vou fazer um exemplo com vocês disso, tá? Onde a gente erraria. Primeira coisa é o seguinte, inequações de segundo grau, então, é uma desigualdade cujo expoente, o maior expoente do x é 2. ax² mais bx mais c, maior que 0, menor que 0, maior ou igual a 0, menor ou igual a 0, certo? E são 5 passos para resolver. Primeiro, igualar a 0 para encontrar as raízes. Porque quando eu igualo a expressão a 0, vira uma equação. Equação de segundo grau, eu consigo achar as raízes, ou por Bhaskara, ou soma e produto. Esboçar o gráfico que a gente viu na aula de função do segundo grau, né? Com cavidade para cima, cortando, pode ser cortando para cima ou para baixo, desculpa, né? Pode ser para cima ou para baixo. Cortando 2 vezes, só tangenciando o gráfico tocando em um ponto, ou você flutuando, o gráfico flutuando. Analisar os sinais, se a expressão é positiva ou negativa, verificar o que foi pedido no enunciado e colocar o conjunto de solução. Bom, presta atenção aqui um pouquinho. Vamos fazer junto com os exemplos porque fica mais fácil.
Primeiro passo, igualar a zero para encontrar as raízes. Virou uma equação de segundo grau. E na equação de segundo grau, eu vou ter que encontrar suas raízes. Para isso, eu posso fazer Bhaskara, né, que a maioria de vocês não tem nenhuma dificuldade com Bhaskara, ou soma e produto, que é para a gente tentar adivinhar as raízes. Lembra da fórmula da soma? É menos b sobre a, menos 5 sobre 1, dá 5. E o produto é c sobre a, 6 sobre 1, dá 6. Temos então que pensar as raízes, ó, seriam dois números que multiplicados dão 6 e que somados dão 5. Dois números multiplicados dão 6, somados dão 5, 2 e 3. Aí a gente vai lá e vai fazer o segundo passo, que é esboçar o gráfico. Se a expressão é de segundo grau, o gráfico é uma parábola. Com concavidade para cima ou para baixo? Vamos ver agora. A concavidade aqui é para cima, porque o A é positivo. E vai cortar em dois pontos, porque eu tenho duas raízes reais e distintas. Se eu tivesse feito por Bhaskara, o delta, o discriminante, teria que ter dado maior do que zero, porque tem dois valores distintos. Aqui no 2 e no 3. Agora que vem as novidades. Analisar os sinais. Como assim analisar o sinal? É saber se o gráfico fica para cima ou para baixo do eixo, quando a gente vai em determinado intervalo. Como assim? Olha só, imagina que depois do 3, para frente do 3, o gráfico está para cima ou está para baixo? Ele está para cima, é positivo. Entre o 2 e o 3, ele está para baixo, é negativo. E antes do 2, ele está para cima, então é positivo. Pessoal, mas olha só, do 2 para o 3, 2 e 3 são números positivos, como é que está negativo? Não é, eu não quero saber se entre o 2 e o 3 o número é positivo. Quero saber se o gráfico está para cima ou se está para baixo. Entre o 2 e o 3, o gráfico está para baixo. Então aqui é negativo. Quarto passo, verificar o que foi pedido no enunciado. Como assim? Está aqui, ó. Foram pedidos valores maiores do que zero. Maiores do que zero. Quando tem valores maiores do que zero, é onde está sinal de mais ou de menos? Onde está sinal de mais. Agora, aqui tem um detalhe. Maior que zero. Tá vendo que não tem o igual? Toda vez que não tiver o igual, eu tenho que colocar a bolinha aberta. Por quê? Porque as raízes não vão fazer parte da minha solução. Ué, professor, por que não? Porque quando x for 2 ou x for 3, a expressão dá exatamente zero. E zero não é maior do que zero. Zero é igual a zero. Não tem o igual. E aí, o último passo, colocar o conjunto de solução. X pertence aos reais, tá o quê? X é menor que 2 ou maior do que 3. Ou ele está desse lado, ou ele está do outro. Ou ele é menor que 2, ou ele é maior do que 3. Nota agora o seguinte. X² menos 6x mais 9 menor ou igual a zero. Vamos lá. De novo, passo a passo. Primeiro passo, igualar a zero para encontrar as raízes. Vou igualar. Ou Bhaskara ou soma e produto. Vou fazer soma e produto de novo, tá? Soma, menos b sobre a, 6. Produto, c sobre a, 9. Dois números que somados dão 6 e multiplicados dão 9, seriam 3 e 3. 3 e 3. Isso quer dizer que se eu tivesse feito por delta, por discriminante, por Bhaskara, o delta teria que ter dado zero, duas raízes reais iguais. Próximo passo é esboçar o gráfico, perdão. Nota isso aqui comigo agora, ó. Nota aqui comigo. As duas raízes são reais e iguais. O gráfico vai só tocar no eixo, ou com concavidade para cima, ou com concavidade para baixo, mas só vai tocar num ponto. Nesse caso, concavidade para cima. Então aqui o gráfico seria algo assim, ó, tocando no 3. Aqui seria o 3. Certo? Vamos agora para o terceiro passo. A análise, analisar os sinais. Olha só, analisar os sinais é saber se o gráfico está para cima ou está para baixo. Depois do 3, o gráfico está para cima. Antes do 3, o gráfico está para cima também do eixo. Professor, já sei. Posso dizer então que essa expressão ela é sempre positiva? Não. Não. Por causa de um detalhe. Qual?
do 3. Essa expressão ela não é sempre positiva por causa do 3, porque quando x for 3, a expressão dá 0. E 0 não é um valor positivo. 0 é neutro. Certo? Quarto passo, verificar o que foi pedido no enunciado. Tá aqui, ó. Foram pedidos valores menores ou iguais a 0. Pessoal, menor ou igual a 0. Quando é que essa função é menor do que 0? Ó, negativa. Nunca. Ela nunca é negativa. Quando é que ela é igual a 0? Igual a 0 é quando x vale 3. Então aqui a solução é só um número 3. Tranquilo até aqui? Bom, vamos fazer mais 2 exemplos, olha só. Pessoal, aqui é o caso que eu falei para vocês que o aluno erra se ele quiser ser mais rápido. Olha só, o aluno faz assim, ó, menos x quadrado, passa para lá, menor ou igual a menos 4. Multiplica por menos 1. Lembra que quando multiplica por menos 1, tem que inverter o sinal da desigualdade. Então fica x quadrado maior ou igual a 4. Tira a raiz quadrada dos dois lados, x é maior ou igual a mais ou menos 2. E isso está errado. Como é que ele é maior que 2? Olha uma reta, olha uma reta. Ele é maior do que 2 e do que o menos 2. Você estaria me falando, maior do que 2 está aqui, maior que menos 2 está aqui, maior ou igual. Então seria tudo do menos 2. Só que a gente vai ver que isso está errado. Tá? A gente vai ver que isso está errado. Por quê? Porque a gente tentou pular, acelerar os fatos. Primeiro passo, igualar a 0 para a gente encontrar as raízes. Menos x quadrado mais 4 menor ou igual a 0. Fica menos x quadrado, perdão, que é igual a 0. Menos x quadrado igual a menos 4. X quadrado igual a 4. X é igual a mais ou menos 2. Isso está igual ao que você fez. Não, tem uma diferença que está feito com igualdade. Segundo passo é esboçar o gráfico. Quando a gente esboça o gráfico, é uma expressão de segundo grau com A negativo, com cavidade para baixo. Se é de segundo grau é parábola, com cavidade para baixo porque o A é negativo. Cortando em 2 pontos, no 2 e no menos 2. Menos 2 e 2. O próximo passo é analisar os sinais, saber se o gráfico está para cima ou se ele está para baixo. Ó, antes do menos 2, está para baixo. Entre o menos 2 e o 2 está para cima, positivo. E depois do 2, negativo, porque está para baixo. Ó, antes do menos 2 está para baixo, negativo. Entre o menos 2 e o 2 está para cima, positivo. Depois do 2, negativo. Pessoal, mais ainda agora. Quarto passo, desculpa. Verificar o que foi pedido no enunciado. Foram pedidos valores menores ou iguais a 0. Eu vou procurar onde está negativo. Só que agora tem o igual. Se tem o igual, é uma bolinha fechada. E aí eu vou lá e coloco a nossa solução. X pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a menos 2, ou maior ou igual a 2. Beleza? Vamos para o exemplo 4. X quadrado menos 5x mais 12 maior ou igual a 0. Primeiro passo, igualar a 0 para encontrar as raízes. Iguala. Depois disso, vou lá e vou tentar achar o delta. 25b quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. 25 menos 48 dá menos 23, o que dá um delta negativo. Professor, delta negativo. Ah, então já sei, delta negativo não tem raiz real, solução vazio. Cuidado. Eu falei pra gente não pular os passos. A gente vai agora esboçar o gráfico. O que significa numa expressão do segundo grau? O gráfico é uma parábola. Um delta negativo. Quer dizer aquele gráfico flutuando, que não toca o eixo, ele está flutuando. Se ele está flutuando, observe isso comigo. Com cavidade para cima flutuando, ó. Não toca o eixo. E aí eu vou para o terceiro passo, analisar os sinais. Observa que o gráfico está sempre acima do eixo. Ela é sempre positiva. Se essa expressão, esse gráfico é sempre positivo, eu vou para o quarto passo. Verificar o que foi pedido no enunciado. Foram pedidos valores maiores ou iguais a 0. Quando é que essa expressão é igual a 0? Nunca. Ela nunca toca o eixo. Quando é que ela é maior do que 0? Quando é que ela é positiva? Sempre. Então a nossa solução aqui é o conjunto dos números
reais. Bom, pessoal, então vamos agora para a inequação produto e quociente. Aqui existem 4 formas da gente fazer. Tá? Eu vou comentar, eu vou fazer pelo quarto método, que provavelmente muitos de vocês nunca viram isso, tá? Mas eu vou fazer por esse quarto método porque ele é o mais rápido para a prova. E um dos grandes problemas que a gente tem nos vestibulares é tempo. Olha só, a gente não precisaria de aprender um método para resolver na equação produto e quociente. Por quê? Tá vendo que tem uma multiplicação que está dando maior que zero, positivo? Tem 2 jeitos da gente obter coisas maiores do que zero nas multiplicações. Ou os 2 são positivos, ou os 2 fatores são negativos. Mais com mais dá mais, menos com menos dá mais. E para isso eu teria que fazer assim, ó. Imagine esse caso, os 2 positivos. X menos 2 positivo, x menos 3 positivo. Faria o sistema. Depois faria outro sistema. Os 2 negativos, ó. X menos 2 negativo, x menos 3 negativo. Faria outro sistema. Como é que você resolve o sistema? Você resolve a primeira, resolve a segunda e faz a interseção dos resultados. Resolve a primeira, resolve a segunda e faz a interseção dos resultados. Você vai ter uma resposta para o primeiro sistema e vai ter uma resposta para o segundo sistema. Você junta os 2. O segundo modo seria o que a maioria de vocês aprendeu, que é por meio de uma tabelinha chamada de estudo dos sinais. Não vou fazer assim por causa do tempo, porque a gente tem que montar o gráfico de uma, analisar o sinal, montar o gráfico da outra, analisar o sinal, fazer essa tabelinha demora. Terceiro método é pelos gráficos apenas. Você monta o gráfico da primeira, monta o gráfico da segunda e observa o resultado. Também demora porque tem que montar gráfico. E surge o quarto método, que é o que eu vou explicar para vocês, tá? A maioria nunca viu isso, mas é o método mais rápido. Só com um detalhe. Se você já aprendeu do seu jeito, continua fazendo do seu jeito, está dando certo e está rápido. Se não, aprende comigo aqui que vai ser legal esse método. Esse método consiste em um passo a passo. O primeiro método é achar as raízes de cada fator. Como é que eu acho as raízes de cada fator? Pego x menos 2 igual a 0, x é 2. Pego x menos 3 igual a 0, x é 3. Achamos as raízes de cada fator. Agora o segundo passo. Colocar as raízes numa reta e determinar as multiplicidades. Agora vem a novidade, ó. Colocar os valores numa reta. Pessoal, me ajuda aqui na reta. Vou pôr o 2 na reta. Vou pôr o 3 na reta, que são as raízes. E determinar as suas multiplicidades. Professor, o que é isso, multiplicidade? Anota aí. Multiplicidade é quantas vezes o número é raiz. Quantas vezes o número é raiz. Como assim? Qual é a multiplicidade do 2? É 1, porque ele é raiz uma vez só. Qual é a multiplicidade do 3? É 1, porque ele é raiz uma vez só. Se o 3 tivesse aparecido aqui mais uma vez, quando tivesse mais alguma coisa, o 3 aparecesse mais uma vez, o 3 teria multiplicidade 2. Porque ele apareceria 2 vezes como raiz, tá? Bom, e aí eu vou determinar as multiplicidades. Mas o que eu quero saber não é a multiplicidade em si. O que eu preciso saber é se a multiplicidade é par ou se ela é ímpar. Como assim? Quantas vezes o 2 apareceu? Uma só. 1. Então a multiplicidade dela é ímpar, porque apareceu uma vez só. Quantas vezes o 3 apareceu? Apareceu uma vez só. Então a multiplicidade dele é 1. A multiplicidade dele é ímpar. Eu só preciso determinar a paridade da multiplicidade. Se a multiplicidade do número é par ou se ela é ímpar. Quando ela aparece uma vez só, 3, 5, 7, 9 vezes como raiz, a multiplicidade vai ser ímpar. Se o número aparece ou 2, ou 4, ou 6, ou 8 vezes como raiz, a multiplicidade dele vai ser par. Vamos para o terceiro passo. Trocar o x por um valor que não seja raiz e observar o sinal. Professor, não entendi. Aqui, o que são as raízes? Não são 2 e 3? É para trocar o x por um número que não seja nem 2 nem 3. Eu normalmente coloco o 0. Eu só não vou colocar o 0 se o 0 tiver marcado na reta, se o 0 for a raiz. Agora, quando o 0 não é raiz, eu jogo o 0, porque é mais fácil de fazer conta. Quer ver? Vai lá na expressão. 0 menos 2 vai dar negativo. Aí você vem aqui agora, ó.
0 menos 3 também dá negativo. Pessoal, multiplicação, menos com menos vai dar mais. Aí o que eu faço? Eu venho aqui na reta, procuro onde está o x igual a 0 e coloco o sinal de mais que eu achei aqui. O resultado não foi mais? Ó, 0 está antes do 2, está aqui. Coloco o sinal de mais. Certo? Vamos para o quarto passo, que é preencher os sinais na reta. Presta atenção nisso, porque aqui é novidade. Como assim, professor, preencher os sinais na reta? Aqui está mais. Eu tenho que saber qual é o sinal aqui e qual é o sinal aqui. Todas as vezes, fica atento com isso, tá? Todas as vezes que você passar por uma multiplicidade ímpar, você vai trocar o sinal. Todas as vezes que você passar por uma multiplicidade par, você vai manter o sinal. Olha só, aqui está mais. Multiplicidade ímpar vira menos. Você passou pela ímpar, virou menos. Agora está menos. Passou pela ímpar, vai virar mais. Ó, mais passou pela ímpar, vira menos. Menos passou pela ímpar, vira mais. Aí eu vou verificar o que foi pedido. O que foi pedido? Olha aqui, ó. Valores maiores que zero. Maior que zero, você vai procurar onde o sinal está positivo ou negativo? Onde o sinal está positivo. Ó, mais. Bolinha aberta ou bolinha fechada? Bolinha aberta, porque é só maior. Bolinha aberta. Por quê? Porque não tem o igual. E aí colocar o conjunto solução. X pertence aos reais, tal que x é menor do que 2 ou x é maior que 3. Essa questão foi a primeira questão que a gente fez hoje de inequação de segundo grau. Só que aqui está fatorado, lá não estava. Pode observar que a resposta aqui deu a mesma. Tá? Se você tivesse feito chuveirinho, ficaria daquele jeito. Agora só um detalhe, ali era produto, né? Multiplicação. Se tiver inequação quociente, verificar a condição de existência. A gente vai fazer mais para frente esse detalhe. Vamos fazer mais uma. Primeiro passo, ó, x² menos 9 vezes x² menos 5x mais 6 menor ou igual a zero. Primeiro passo, achar as raízes de cada fator. Me ajuda. x² menos 9 igual a zero. x² é 9. X pode ser 3 ou x pode ser menos 3. Segundo fator, x² menos 5x mais 6 igual a zero. Equação do segundo grau. Foi a primeira que a gente fez hoje lá de equação do segundo grau. É a mesma dessa. As raízes aqui são 2 e 3. Tá? Então, o primeiro passo, achar as raízes, fizemos. Colocar as raízes numa reta e determinar as multiplicidades. Presta atenção comigo aqui, ó. Presta atenção comigo. Colocar as raízes numa reta. Vamos ver quem apareceu como raiz? Apareceu 3, menos 3, 2 e o 3. Então, ó, vamos lá. Menos 3, 2 e 3. Determinar as suas multiplicidades. Multiplicidade é quantas vezes o número é raiz. Vai, me ajuda. O 2, vamos fazer na ordem. O menos 3 apareceu quantas vezes, ó, como raiz? Uma só, ímpar. O 2 apareceu quantas vezes como raiz? Uma só, ímpar. Quantidade ímpar de vezes. Olha agora o 3. Apareceu uma vez aqui, apareceu uma vez aqui, ele apareceu duas vezes. Se ele apareceu duas vezes, a sua multiplicidade é par. Vamos para o terceiro passo. Trocar x por um valor que não seja raiz e observar o sinal. Por exemplo, 0. Pessoal, eu sempre vou jogar o 0? Eu sempre coloco o 0. Quando é que eu não vou colocar o 0 só? Se o 0 for uma raiz. E por que você escolhe o 0, pessoal? Porque fica fácil de fazer conta. 0 ao quadrado, 0. Menos 9 dá menos 9, negativo. 0 ao quadrado, 0. Menos 5 vezes 0, 0. Mais 6, aqui é positivo. Multiplicação de um negativo por um positivo. Menos com mais vai dar menos. Menos com mais vai dar menos. Ó, vou procurar onde está o 0 na reta. Onde é que está o 0 na reta? Ele está entre menos 3 e 2. Põe o negativo. Certo? Toda vez, vamos para o quarto passo, preencher os sinais na reta. Toda vez que eu passo pela multiplicidade ímpar, eu troco o sinal. Quando eu passo pela par, eu mantenho o sinal. Ó, tá menos. Passou pela ímpar,
mais. Tá menos, passou pela ímpar, mais. Me ajuda aqui agora, por favor. Tá mais, passou pela par, continua mais. Continua mais. Próximo passo, verificar o que foi pedido. Foram pedidos valores menores ou iguais a zero. Primeiro detalhe, menor ou igual. Se é menor ou igual, vai ser bolinha aberta ou fechada nas raízes? Vai ser bolinha fechada nas raízes, ó. Menor ou igual a zero é quando é negativo. Menor ou igual a zero é quando é negativo. Opa, perdão. Menor ou igual a zero é quando é negativo. Então, a nossa solução, x pertence aos reais, tal que menos 3 menor ou igual a x menor ou igual a 2, ou, tem mais um detalhe, quando x for igual a 3, quando x for igual a 3. Tranquilo na equação produto quociente?